Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar a gravar um pouco mais. Hoje é a nossa quinta aula, ou seja, nosso quinto sistema, aliás. A gente vai falar um pouco sobre o sistema reprodutor. A gente falou na aula passada sobre sistema endócrino. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês, se tudo estiver certo. Não esperava que aquele exercício fosse dar tanto trabalho para vocês. Eu entendo que esteja sendo um pouco difícil, mas vamos tentando fazer o possível e o impossível durante essa nossa pequena crise que estamos vivendo, para garantir que vocês tenham o melhor ou tirem o melhor do aprendizado possível, tudo bem? Então, é o que eu falei, já falei pra vocês, não tenham problemas em me mandar mensagens, não tenham problemas de falar comigo, tanto no privado ou como e-mail. Pode mandar, se tiverem dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Posso demorar um pouco para responder pelo e-mail, mas geralmente eu respondo. As atividades vão ser avaliadas, eu vou pedir calma para vocês, porque não são só vocês que eu estou dando aula online, então imagine que eu estou com várias salas com 1 milhão de atividades para corrigir. Então, aos poucos eu vou liberando as notas, vou avisando quem acertou, quem errou, o que estava fácil, o que estava errado. Eu só peço que vocês tenham um pouco de calma e as coisas vão se ajeitando ao decorrer do tempo. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o sistema reprodutor, gente. Sistema reprodutor que vai ser uma continuação do sistema endócrino. Então vamos voltar um pouco mais do sistema endócrino para lembrar o que a gente estava falando. No sistema endócrino, a gente fala sobre mediação dos hormônios, certo? Ou seja, sobre a ação dos hormônios e como eles, a partir do momento que eles são liberados, eles vão agir em seus determinados órgãos ou receptores, executando algum tipo de determinada função. Então, pensando nisso, a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo vai gerar proto-hormônios. Lembra do TRH, do exercício, que vai gerar o TSH? Então, eu tenho o GRH, que vai gerar, é o precursor dos hormônios LH e FSH. O que é o LH e o que é o FSH? O LH e o FSH são hormônios que um vai estimular a produção de óvulos e espermatozoides, tudo bem? Então o hormônio folículo estimulante. E o outro é o hormônio luteinizante, que é o caso que vai agir principalmente nas mulheres, ajudando no amadurecimento e no rompimento do corpo lúteo durante o período fértil da mulher. Esses hormônios são os hormônios importantes durante o ciclo feminino. Mas nós temos também outros hormônios que são liberados através do estímulo desses dois hormônios, tanto do LH quanto do FSH. Esses hormônios, os FSH e o LH, vão agir principalmente em duas estruturas distintas. No homem, o órgão genital masculino, ou seja, que vai ser composto pelo pênis, próstata, escroto e as gônadas. Já na mulher, eu vou ter o ovário, útero, trompas, canal vaginal e em si a vagina. Tudo bem? E eu vou ter o amadurecimento tanto desses dois instrumentos, uma vez que desses dois sistemas ou esses dois tipos de aparelhos, a partir do momento que você tem um aumento desses outros hormônios que vão ser produzidos, e você também tem a liberação desses hormônios. Que hormônios que eu estou falando? Eu estou falando aqui do hormônio da testosterona e do hormônio estrogênio e progesterona. Por quê? O FSH vai dar em si o estímulo para os óvulos ou os gametas masculinos e femininos serem amadurecidos. Então eu vou ter estimulando principalmente a produção de testosterona, no caso do homem, e estimulando a produção de estrogênio, no caso feminino. Já o LH vai estar mantendo ou fazendo a manutenção do estímulo ou do estado da testosterona no homem. Já na mulher ele vai estar garantindo o aumento e a inversão de hormônios, que é a substituição ou a superação de quantidade em termos de hormônios pela progesterona. Mas relaxa que a gente vai ver aos poucos, é só uma forma de a gente introduzir a aula. Então o que eu quero lembrar vocês, a gente vai estar estudando sistema reprodutor. Então a partir de agora, vamos iniciar a aula. Função do sistema reprodutor. Basicamente, são aparelhos
tanto genitais, formado por genitálias femininas e masculinas, que vão estar facilitando com que aconteça o desenvolvimento ou aconteça a multiplicação tanto do ser humano quanto do animal. Então, por definição, nós temos que a função do sistema reprodutor é a reprodução, que ocorre pela fertilização, onde os gametas masculinos, espermatozoides, unem-se ao gameta feminino, que é o óvulo, tudo bem? Então essa é a minha primeira função, reprodução. Órgãos sexuais masculinos e femininos são adaptados a produzirem essas células sexuais, no caso das mulheres sustentar o crescimento do embrião e do embrião formado. O que eu quero dizer é que, no caso dos homens, eu tenho uma produção de gametas masculinos, que são as células germinativas masculinas, e no caso das mulheres, eu nasço com um número delimitado de óvulos, que são as células germinativas femininas, ou seja, gametas. Toda vez que eu estiver falando sobre gametas, eu estou falando sobre ou espermatozoide ou óvulo, tudo bem? Já na formação, eu vou falar sobre formações contínuas entre um e outro. Então, os órgãos sexuais são divididos em gônadas, que vão ser os testículos e os ovários. Tem os ductos, que armazenam e transportam os gametas. Tem as glândulas sexuais, onde produzem substâncias que protegem os gametas e facilitam sua movimentação. Tem as estruturas de sustentação, que auxiliam a transferência e a união dos gametas, como o pênis e o útero. Além disso, eu tenho mais coisas. Eu tenho, por exemplo, conjuntos de músculos específicos que vão ajudar tanto na manutenção quanto na movimentação das estruturas de sustentação. Eu também tenho hormônios que vão estar agindo a partir ou sendo liberado a partir de determinadas glândulas, e tudo isso a gente vai estar dando uma olhada aos pouquinhos durante a aula, tudo bem? Sistema genital feminino, como que ele vai ser distribuído, gente? Então vamos lá, vamos anotar. No sistema genital masculino, nós vamos falar sobre as gônadas, sobre os ductos, sobre as glândulas e as estruturas de sustentação. Então, o que são as gônadas? São os testículos. Lá nos testículos, eu tenho em si toda uma estrutura, todo um aparelho que ele é, como que eu posso dizer? Ele é adaptado para a produção de espermatozoide e hormônio da testosterona, tudo bem? O testículo, por si, ele é uma estrutura, um órgão muito sensível, bem inervado, e necessariamente ele precisa ficar a alguns centímetros fora do nosso corpo. Por quê? Porque ele precisa ter uma temperatura ótima para a produção desses espermatozoides. A gente vai ver que o fato dele estar protegido apenas pela bolsa escrotal é o suficiente para que ele consiga regular a sua temperatura e ao mesmo tempo pH dos seus ácidos, pH das suas substâncias que vão ser produzidas dentro dele. Nós temos os ductos que vão compor, então, túbulos seminíferos, túbulos eferentes, ductos do epidídimo, ducto eferente, ducto ejaculatório e a uretra, que são basicamente ductos que em si vão ou produzir ou levar e transportar o meu espermatozoide do começo, ou seja, da onde ele vai ser produzido, até o meu objetivo final, que é o final da uretra, tudo bem? Para uma possível fecundação. Então todos esses ductos são importantes porque em cada parte do ducto eu vou ter uma formação diferente ou o acréscimo de alguma substância diferente para formar o que nós conhecemos como esperma, tudo bem? Vamos falar sobre as glândulas. Então eu tenho as seminais, as glândulas prostáticas ou a próstata, e eu tenho as bulburetrais, que vão desempenhar papéis importantes como formação de líquido seminal, como formação de pH ou equilíbrio de pH básico, e também vão atuar como sintetizadoras ou a síntese de algumas proteínas à base de fibrinogênio para garantir o teor viscoso do esperma quando ele é produzido. E a estrutura de sustentação, que nós temos o pênis e o escroto e todo o arcabouço que está envolvido com eles, tudo bem? Corpos cavernosos, músculos músculos cremasters, e a gente vai ver um por um. Então, como é que a gente está vendo aqui e quais são as estruturas que a gente vai começar a dar uma olhada? Bom, se vocês olharem, nós temos aqui nessa primeira imagem e nessa segunda imagem vistas laterais, certo? E a minha vista anterior
da minha estrutura anatômica, ou seja, da minha estrutura do órgão genital masculino. O que eu posso denominar e o que eu preciso que vocês se lembrem e estejam dando uma olhada. Vamos lá. Aqui nós temos a região do escroto, tudo bem? E o escroto ele vai estar envolvendo o testículo. O testículo vai ser responsável por quê? Ele vai ser responsável principalmente pela produção hormonal, tudo bem? Dentro do testículo nós vamos ter os túbulos seminíferos e aqui nós temos o epidídimo. O que é o epidídimo? Vai ser o nosso local de armazenamento ou de maturação dos espermatozoides. Após isso, nós temos o ducto deferente, que é apenas um canal que vai se ligar até a entrada das glândulas vesiculosas ou vesiculares. Essas glândulas, elas se localizam na parte posterior da minha bexiga, tudo bem? Então elas se localizam na região entre a bexiga e o reto do ânus, tudo bem? Então aqui está o reto, o finalzinho do meu intestino grosso. E é importante que ela vai estar nessa região porque logo abaixo dela vem a minha próstata. E a minha próstata já é uma segunda região onde eu também vou estar produzindo importantes líquidos aqui. Na minha glândula vesiculosa eu vou estar produzindo alguns líquidos que nós conhecemos como líquidos seminais. Aqui no meu ducto ejaculatório também. E eu vou ter na minha glândula bulboretral uma produção principalmente de lubrificante. Aí eu já entro em si na minha uretra, que vai ser sustentada por esses corpos cavernosos, esse tecido esponjoso sustentado por esse corpo cavernoso, aonde vai dar a formação e a estrutura que nós conhecemos, que é o pênis masculino. Tudo bem? Na vista anterior, dá para você enxergar de forma melhor. Eu vou ter aqui, quer dizer, anterior não, gente, essa vista é posterior. Eu tenho uma bexiga aqui, tudo bem? Aqui eu tenho um corte sagital. Quer dizer, desculpa, coronal do pênis, onde você consegue enxergar muito bem os corpos cavernosos, que vão fazer toda essa parte de preenchimento, tudo bem? E aqui o tecido esponjoso ao redor dele. Aqui nós conseguimos ver o epidídimo e aqui as reentrâncias com os tubos semimíferos, que são pequenininhos, pequenos túbulos onde vai acontecer a produção de esperma, tudo bem? Aqui eu vou ter já o meu ducto novamente deferente, tudo bem? E esse ducto deferente vai desembocar nas minhas vesículas seminais. Lembrando que para um processo, antes de desembocar, ele tem essa estruturinha que eles chamam aqui de ampola. Para mim não é importante, para mim é importante as estruturas maiores, que são as vesículas seminais. Tudo bem? Aqui vai ser injetado o líquido seminal, vai passar pela minha próstata, logo embaixo, aonde ele vai ganhar pressão e também vai ganhar uma projeção de líquido básico para neutralizar o pH da vagina. E logo em seguida ele parte para a uretra, tudo bem? Aonde ele vai ganhar lubrificação através da glândula bulboretral e daí já inicia-se todo o processo de ejaculação. Vamos continuar vendo um pouquinho mais. Nessa figura, o que eu tenho que notar e o que eu tenho que lembrar? Quais são as estruturas mais importantes anatômicas aqui? Lembrar das glândulas vesiculosas ou glândulas seminais, tudo bem? É o mesmo nome. Aqui só estão locais antigos, imagens um pouco mais novas e um pouco mais antigas. Eu tenho que lembrar do ducto ejaculatório, aonde ele vai ficar, porque ele vai sempre fazer a ligação entre a vesícula seminal e a próstata. A próstata, a localização dela, que é logo abaixo da vesícula seminal e abaixo da minha bexiga. Essa estrutura que a gente está vendo aqui é a bexiga, tudo bem? Os ductos deferentes, eles sempre são diferentes dos ductos eferentes. Vocês vão ver que são ductos bem parecidos, bem próximos um ao outro. Mas o deferente, ele sobe e vai se ligar à minha vesícula seminal. Caso a gente estiver falando dos ductos eferentes, a gente vai estar falando dessa última porção aqui, que está ligado geralmente ao meu epidídimo, tudo bem? Nós então estamos falando também do testículo, que é uma estrutura muito importante. Uretra, tecido esponjoso, quer dizer, uretra, que vai ser o canal que vai permitir com que exista a ejaculação. E a estrutura que nós conhecemos como o pênis. Então, testículo, pênis, epidídimo,
ducto deferente, glândula bulboretral, próstata e vesícula seminal. São as estruturas que eu preciso que vocês saibam. Sem essas estruturas, eu garanto que os exercícios ou até mesmo uma possível prova possa ser mais difícil. Então lembrem-se: glândula seminal, ducto ejaculatório, próstata, glândula bulboretral, epidídimo, ducto deferente, testículo, pênis e uretra. Eu preciso lembrar dos tecidos esponjosos e corpos cavernosos? Consequentemente você vai lembrar, mas eu não estou pedindo para que vocês lembrem por enquanto. Tudo bem? Então, o que é os testículos e como eles são formados? Vamos lá. Qual a função deles também, né? Eles estão localizados no interior do escroto, um saco constituído pela pele presa à raiz do pênis. Literalmente, a palavra escroto, ela quer dizer saco. Não precisa falar saco escrotal, porque escroto já significa saco, tudo bem? Então, quando a gente está se referindo ao escroto, literalmente nós estamos falando sobre o saco, onde está localizado os testículos, tudo bem? Pensando nisso, nós temos também a questão de produção de espermatozoides. É justamente no testículo que ocorre a produção dos espermatozoides. Aonde ele ocorre? Ele vai ocorrer dentro de uns ductos chamados ductos seminíferos. Esses ductos são responsáveis pela produção tanto do espermatozoide imaturo quanto do comando para que eles sejam amadurecidos ali no meu epidídimo. Para que ocorra essa transformação, para que ocorra essa produção de espermatozoide, é importante algumas coisas, um ambiente ótimo, porque senão ele não é produzido de forma eficaz. O meu testículo, ele precisa sempre estar 3 graus mais baixo do que o meu corpo para ele conseguir funcionar muito bem. Porque se ele se igualar à temperatura do meu corpo, eu posso começar a iniciar um processo de desnaturação proteica e isso vai acabar inviabilizando a produção desses testículos, tudo bem? Para controlar essa temperatura, o escroto ele vai possuir 2 músculos, um chamado de dartos e outro cremaster. O que eu vou precisar? Que vocês lembrem muito bem desses 2 músculos, porque esses músculos são responsáveis pela movimentação tanto dos testículos quanto do escroto. Por quê? Quando o escroto, ou quando acontece um momento que você está num ambiente muito quente, ou numa época do ano muito quente, você tem um relaxamento tanto do dartos quanto do cremaster, fazendo com que os testículos fiquem mais soltos. Já em épocas que estão muito frio, ou ambientes muito frio, ele encolhe. Encolhe porque o cremaster ele vai fazer o processo de contração junto com o dartos, fazendo com que os testículos e o escroto subam. Lembrando que não é só o escroto que sobe levando os testículos. Pelo contrário, os testículos vão subir junto com o escroto. Então, vamos dar uma olhada como é que funciona e o que é o escroto. Tudo bem? Os testículos são recobertos por um tecido chamado túnica vaginal, que é esse finalzinho aqui, ó. É essa túnica que vai estar recobrindo a parte externa do meu testículo. E internamente ele vai estar recoberto por uma túnica chamada túnica albungínea, que ele forma vários septos e separam os testículos em lóbulos. Vocês vão estar dando uma olhada, essa túnica é essa partezinha azul aqui que vocês estão enxergando. Tudo bem? Então, a parte roxa que está ilustrada é a minha túnica vaginal. E a minha túnica albugínea é essa daqui que está em azul. O que são esses tubinhos ou essas reentrâncias, os septos que a gente está falando? Septos lobulados. Esses septos lobulados são os túbulos seminíferos. O que são túbulos seminíferos? Os túbulos seminíferos são onde são produzidos os espermatozoides, onde acontece um processo chamado de espermatogênese. Uma vez que os espermatozoides são produzidos aqui nos túbulos seminíferos, eles são jogados ao túbulo reto. O túbulo reto ele vai jogar nessa reia chamada reia de Tétis. Lembrando que, cultura inútil, Tétis é um rei, é um deus egípcio do conhecimento. Essa é conhecida como rede de Tétis, provavelmente porque foi descoberta ou denominada a partir de algum momento na história
linkada ao Egito Antigo. Aqui a gente está vendo os ductos eferentes, e aonde eu disse para vocês, não confundam ductos eferentes com ductos deferentes. Por quê? Os ductos eferentes estão levando o espermatozoide para ser amadurecido. Já os ductos deferentes estão levando o espermatozoide já amadurecidos. Então, eferentes, eles ainda estão no testículo, e deferentes, eles já deixaram o testículo e estão indo em encontro das vesículas seminais. O que vocês estão vendo aqui, ó? Túbulos seminíferos, rede de Tétis, tudo bem? Ductos eferentes. Logo depois dos ductos deferentes, nós vamos jogar os nossos espermatozoides ainda não maturos para onde? Para o epidídimo. E isso tudo aqui é o epidídimo. O epidídimo pode ser dividido em cabeça, corpo e cauda. Para mim não interessa. Ou, na verdade, interessa anatomicamente, porém eu não iria cobrar que vocês lembrassem dessa divisão. É uma divisão bem simples. Cabeça, porque é a região que está recebendo o começo, ou está recebendo os nossos espermatozoides imaturos. Corpo e cauda vai ser onde vai ocorrer todo o processo de maturação. Bruno, quanto tempo demora esse processo? Esse processo ele pode variar de mais ou menos 24 horas até 48 horas de maturação desses espermatozoides. Então, uma pessoa que tem uma atividade sexual muito grande, ele não consegue fazer ou repor essa quantidade de espermatozoide ao mesmo tempo que ele gasta. Porque a cada carga que ele... a cada vez que ele vai ter um processo ejaculatório, ele elimina uma carga de espermatozoide maduro. Então ele precisa amadurecer mais espermatozoides. Isso acaba inviabilizando inúmeros processos ou inúmeros produtos ejaculatórios gerados pelo indivíduo. Tudo bem? Então aqui, só finalizando para nós não perdermos o raciocínio, cada lóbulo possui de 1 a 3 túbulos seminíferos, onde são produzidos espermatozoides por um processo chamado espermatogênese. Então, vamos lá. Acima de cada testículo temos o epidídimo. Então, como eu disse para você, olha o epidídimo aqui, se vocês olharem, ele parece muito um alienzinho saindo, ou um alienzinho se nutrindo, lembrando do filho Alien, do filme Alien. Ele é igualzinho, mas você consegue dividir ele em cabeça, corpo e cauda, como eu já tinha dito antes. E ele é responsável pelo amadurecimento dos espermatozoides. Ele vai ficar aqui nessa região, tudo bem? E uma vez que você tem algum problema, principalmente no epidídimo, você vai ter espermatozoides imaturos e inviáveis. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o revestimento. O revestimento do escroto, ou o revestimento do testículo, é feito através de, primeiro, pele, tudo bem? Ou tecido epitelial. Logo em seguida eu venho com uma camada de gordura. E em seguida eu vou ter uma camada de músculo. E daí eu tenho dois músculos importantes. O músculo cremaster, que vai ser responsável por movimentar os testículos. E o músculo e a túnica de Dartus, que é um músculo que vai movimentar o escroto. Então, uma vez que eu pergunto para vocês, olha, falem para mim sobre a movimentação ou sobre a regulação de temperatura no aparelho reprodutor masculino. Vocês vão ter que falar para mim que durante um processo de variação de temperatura, o escroto ele vai se movimentar através da túnica de Dartus, ou através do músculo túnica de Dartus, que vai em si levantar e abaixar o escroto dependendo da minha temperatura, ou seja, no frio ele levanta o escroto para que se aproxime próximo à cavidade pélvica e esquente com o calor humano, e no calor ele abaixa o escroto, fazendo com que ele se distancie da minha cavidade pélvica e faça com que ele perca calor, tudo bem? É a mesma coisa e ao mesmo tempo acontece o movimento do cremaster, uma vez que o cremaster ele vai se recolher quando ele precisa se esquentar e ele vai se soltar quando ele vai precisar o que? Liberar esse calor. É o mesmo movimento que vai acontecer. Então, o músculo cremaster e a túnica de Dartus são músculos importantes para a movimentação tanto do escroto quanto dos testículos, para a regulação ótima da minha temperatura do meu aparelho reprodutor, para garantir que eu tenha a produção íntegra ou 100% viável de espermatozoide.
Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre os ductos antes do nosso primeiro corte. Então, os espermatozoides são empurrados pelos túbulos seminíferos para o canal mais próximo, chamado ducto eferente. Então, a gente estava falando lá anteriormente, o ducto seminífero é onde vai ser a produção. Logo depois ele cai no ducto eferente. O ducto eferente ele vai desembocar naquela rede de Tétis. A rede de Tétis o ducto eferente vai ser logo depois da rede de Tétis. Então os tubos seminíferos vão passar para a rede de Tétis, ou seja, vai juntar-se todos os espermatozoides imaturos que vão ir para o ducto eferente, que vai fazer a comunicação entre os túbulos seminíferos com o epidídimo. Já no epidídimo eu vou ter então a maturação do meu espermatozoide, onde ele vai ganhar motilidade, ele vai ganhar capacidade de se movimentar, e daí sim eu tenho um processo ejaculatório que pode acontecer a qualquer minuto, depois que os espermatozoides sofreram maturação. Então os ductos do epidídimo ele empurra por peristaltismo os espermatozoides em direção ao ducto eferente. Então, só pra gente relembrar, voltando aqui, olha, eu achei a imagem melhor para explicar. Túbulos seminíferos vão empurrar para nossa rede de Tétis, que vão passar para os nossos ductos eferentes, que vão jogar para onde? Para o nosso epidídimo. Para o epidídimo jogar para o meu ducto eferente, vai ser movimentos peristálticos, tudo bem? De contração e relaxamento. Contrai aqui, joga um pouquinho para frente, relaxa, contrai aqui na frente, joga um pouquinho mais para frente, relaxa, e isso vai fazer com que exista a movimentação constante do meu espermatozoide. Tudo bem? Esses ductos sobem em direção da cavidade pélvica, atravessando um canal ingual, região que separa o escroto da cavidade pélvica, passa abaixo da bexiga e se liga à uretra, para uma região dilatada chamada de ampola. Como eu disse anteriormente, eu não quero que vocês lembrem da ampola, eu quero que vocês lembrem-se o que acontece após a ampola, a ligação junto à vesícula seminal. Então, esse ducto, além de produzir, ele armazena espermatozoides, tudo bem? Então, ao atravessar a ampola, os espermatozoides entram no ducto ejaculatório, formado pela união dos ductos de vesícula seminal com a ampola do ducto deferente. Então, vamos voltar nessa imagem aqui para vocês ficarem mais localizados. Como eu disse para vocês, produção de espermatozoides aqui no testículo, nos túbulos seminíferos, passam pelos ductos eferentes para o epidídimo. O epidídimo vai gerar então um excesso de maturação de espermatozoide que vai ser liberado através dos ductos deferentes. Os ductos deferentes levam aqui para a ampola, que em si vai fazer fronteira e que vai desembocar aqui no final da minha glândula vesiculosa. A glândula vesiculosa já desemboca no mesmo ducto que poderia ser uma continuação do meu ducto deferente, mas nós vamos chamar a partir de agora de ducto ejaculatório, tudo bem? Então vamos voltar novamente onde a gente estava falando. Esses ductos, ao atravessar a ampola, os espermatozoides entram no ducto ejaculatório, formado pela união do ducto da vesícula seminal com a ampola do ducto deferente. Esse ducto se abre na uretra prostática, ejetando espermatozoide de secreção da vesícula seminal. Importante lembrar, o que é a secreção da vesícula seminal? Tudo bem? Vamos fazer um primeiro corte aqui e a gente volta para falar das glândulas e vamos falar de todas as secreções que ocorrem a partir dela. Tudo bem? Bom, a gente, mais uma vez, tentando. Glândulas acessórias. As glândulas acessórias, elas secretam uma porção de líquido, ou seja, elas secretam líquidos. Vamos voltar mais um pouquinho. Vamos lá, gente. Glândulas acessórias. As glândulas que a gente está se referindo são as glândulas seminais, das próstata e a bulbo uretral, tudo bem? Essas glândulas, elas se encontram em pares, no caso da glândula seminal e da glândula bulbo uretral, e uma glândula só, no caso que é a próstata, tudo bem? A glândula seminal, ela vai estar posterior à base da bexiga e ela secreta um líquido alcalino e açucarado que neutraliza a acidez da uretra e fornece energia para os gametas. Lembrando que, vamos lá, durante o processo ejaculatório e até mesmo durante o processo de fecundação,
de um óvulo, o espermatozoide ele pode ficar ativo até, se eu não me engano, 3 dias. São 48 horas de ativação dentro do colo do útero, ou do útero, e fora do útero, se eu não me engano, são até 24 ou 3... Não, mentira, até 3 ou 6 horas se eu tiver perda ou desidratação do líquido seminal. Por quê? Por que o espermatozoide ele precisa de alimento? No caso, a glândula seminal ela vai secretar um líquido alcalino que vai neutralizar tanto a acidez da uretra quanto a acidez do canal vaginal. Lembrando que a vagina feminina, o canal vaginal feminino, é rico em células com depósito de glicogênio. E o glicogênio é vamos dizer assim, é um nutriente muito importante ou um nutriente muito viável para qualquer tipo de bactéria fazer fermentação láctea. E na fermentação láctea a gente geralmente gera uma coisa chamada de ácido lático, tudo bem? E esse tipo de ácido ele vai gerar um pH mais ácido, favorecendo então o crescimento de poucos tipos de bactérias naquele determinado local. Então ele já faz um controle da microbiota do canal vaginal. Uma vez que eu tenha a presença do líquido seminal naquele local, eu estou fazendo a neutralização. Porque se a gente puxar lá de trás, puxa junto comigo, vamos lá, puxa lá do ensino médio. Quando eu tenho a mistura entre um ácido e uma base, o que vai acontecer? Eu vou ter formação de uma coisa chamada de sal e água. Então eu tenho a neutralização de um ácido quando eu coloco uma base. Não é assim que a gente faz geralmente quando acontece acidentes? Tanto com produtos químicos. Eu tô com uma queimação no estômago, eu tô com muito ácido no estômago. Você vai lá e toma suco de maçã, ou você vai lá e toma leite de magnésio. O que vai acontecer? Passa a sua queimação. Por quê? Na verdade você está fazendo uma reação de neutralização. Você está jogando base no ácido para garantir que aquilo lá vire sal, ou seja, um produto da minha reação, e água, que é o que deriva também o resto da minha reação. No caso, esse líquido alcalino é um líquido básico que vai neutralizar tanto a acidez da uretra, tudo bem? Que ocorre por conta da saída da urina por ali, quanto a acidez do canal vaginal. E o líquido açucarado em si, a presença de proteínas e a presença de nutrientes, macronutrientes como açúcar, como carboidratos, ele serve para sustentar principalmente a atividade do espermatozoide. Lembrando que o espermatozoide ele é uma estrutura bem frágil. Ele é como se fosse uma célula com todo o material genético dentro da cabeça dele e a ponta dele é uma cauda. Essa cauda ela bate muito rápido. Ela bate muito rápido. Por quê? Ela é composta basicamente por mitocôndrias fazendo girar essa cauda. E lembrando que mitocôndrias, agora puxa de novo. A mitocôndria é a organela responsável por produção energética. Se a função do meu espermatozoide unicamente é nadar até chegar ao meu óvulo, imagina que uma vez que ele está nadando até chegar ao meu óvulo, o que vai acontecer? Ele vai gastar muita energia, porque ele está batendo muito rápido aquele flagelo. Pensa num motorzinho de barco que vai estar girando. É mais ou menos o que o flagelo faria. Então o que vai acontecer? Eu preciso ter nutrientes, principalmente no meu líquido seminal, ou seja, no meu esperma, para garantir que o meu espermatozoide consiga desempenhar todo o papel dele de percorrer o caminho até o encontro do óvulo, tudo bem? Então essa é a responsabilidade da minha glândula seminal, que vai ser então interar ou começar a montar o meu líquido que nós chamamos de esperma como forma final. Colocando ali, eu já tenho a presença do meu espermatozoide maduro. Agora eu vou ter a adição de um líquido alcalino e a adição de açúcar. Ou seja, eu vou estar dando nutrientes para a alimentação do meu espermatozoide e eu vou estar dando um líquido que vai manter a segurança dele, garantindo que ele não seja degradado por conta do ácido. Logo em seguida eu tenho a próstata. A próstata, ela secreta um líquido ligeiramente mais ácido que contribui para a mobilidade dos espermatozoides. Que o que acontece? Na verdade, esse líquido mais ácido, ele vai garantir que o meu espermatozoide, ele... como é que eu posso dizer? Tem uma agilidade maior durante seu deslocamento em líquido. Por quê?
Quando eu forneço ali em cima o líquido alcalino e o líquido açucarado, ele vai estar atribuindo uma consistência coloidal. O que é coloide? Pensa no gel de cabelo, ou pensa no sabonete líquido, ou pensa até mesmo no detergente da cozinha. Essa resistência, essa sensação de ser algo viscoso é uma substância coloidal. E pelo fato de estar atribuindo, de estar junto, como que eu posso dizer, excesso de carboidrato junto em um líquido, eu tenho então uma sensação que aquilo lá se torna um pouco mais viscoso. E quando eu coloco o ácido, uma substância ligeiramente ácida, vai garantir com que eu neutralize um pouco dessa base, não fazendo com que ela se neutralize por completo, mas que eu aumente a proporção de água nessa concentração e torne o líquido menos viscoso, mas ainda assim ele é uma colinha, como a gente pode dizer. Então, na minha próstata, eu vou adquirir, eu vou colocar essa colinha, ou vou colocar esse ácido que vai gerar a minha colinha. Tudo bem? Eu tô falando colinha, mas é por conta da viscosidade, tá bom? Do que vai se tornar o meu líquido seminal, ou o meu proto-esperma, ou o meu esperma ainda não maturo. Logo em seguida tô falando da minha glândula bulboretral, que ela fica abaixo da região da próstata, em ambos os lados da uretra. Ela vai eliminar um líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e faz a lubrificação do canal peniano. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um líquido que vai atuar como lubrificante para a passagem do espermatozoide de forma mais eficaz, principalmente no movimento ejaculatório, que vai acontecer por conta da compressão da minha próstata, tudo bem? Então, uma vez que eu tenho a liberação do líquido bulboretral ali no canal no meu líquido lubrificante no meu canal uretral, vou facilitar a viagem do meu espermatozoide durante o processo de ejaculação. Então, como a gente viu aqui, onde vão ficar cada glândula: a vesícula seminal, a minha próstata e as glândulas bulboretrais. Tudo bem? Vesículas seminais, próstatas e glândulas bulbo-uretrais. Agora vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre a estrutura que vai compor o meu órgão de sustentação, que é o pênis. Então, olhando aqui, eu tenho o pênis, ele é uma estrutura de sustentação que pode ser dividido em raiz, corpo e glande, tudo bem? A raiz, ele vai dizer ali no próprio slide, está dizendo, proximal, fixa, composta por bulbo, região expandida e ramos do pênis. Duas partes afiladas e prendendo o órgão ao isquio do pubis. Aonde que eu estou falando? Estou falando dessa parte aqui, Isso a gente vai caracterizar como raiz, tudo bem? É a parte onde vai fazer o que? A ligação, ou vai se ligar à parte pélvica do nosso corpo. A raiz do pênis, ela vai estar ligado a principalmente alguns conjuntos musculares responsáveis pela sustentação dele. Logo em seguida vemos com o corpo, que é dividido em três massas cilíndricas envolvidas pela túnica albugínea, massa chamada de corpo cavernoso e uma massa chamada de corpo esponjoso. O que é o corpo cavernoso? O que é o corpo esponjoso? O corpo esponjoso, ele meio que vai tomar conta de quase todo o pênis. Ele vai atribuir a característica de sustentação do pênis, certo? Ele vai revestir todo o pênis. Logo em seguida, eu tenho o corpo cavernoso, que ele vai ter a função de ereção. Então, eu quero que vocês distingam também duas coisas. Uma é função de sustentação, de preenchimento, e outra é função de ereção. Por quê? O tecido esponjoso é o que vai preencher tudo. Então ele vai ter formação da glande, ele vai ter passagem de nervos, vai ter passagem de nutrientes. Já o tecido esponjoso, quer dizer, o tecido cavernoso, é uma região como se fosse uma bexiga de festa de aniversário, aquelas bexigas compridas de palhaço,
onde o que vai acontecer? Durante o estímulo sexual ou durante oscilações de pressão, eu vou ter preenchido esses corpos cavernosos por sangue. E uma vez que eu tenho o preenchimento dos corpos cavernosos por sangue, eu tenho o ato da ereção. Tudo bem? Por quê? Porque ele vai deixar mais túrgido e rígido o pênis, garantindo então uma potência na hora da ereção. Tudo bem? E na parte distal eu tenho a região chamada de glande. Ou seja, a glande é onde está concentrada grande parte do nosso tecido nervoso e ela é basicamente utilizada, ou a sua função principal é atribuir sensação ou levar sensações, principalmente ao nosso sistema nervoso, para identificar como que eu posso dizer? Identificar os sinais de excitação do corpo, tudo bem? Então é a partir da glande ou do toque da glande que eu vou ter a sensação de prazer. Então, como a gente viu anteriormente, se a gente fizer a dissociação anatômica, eu tenho aqui, olha, o centro tendíneo que vai fazer o quê? Vai estar se ligando ao osso ilíaco, como a gente viu, aonde a gente estava vendo a minha sínfise, não tem a sínfise púbica aqui, olha, e aqui a minha sínfise eu vou ter bem a parte da raiz do pênis. Eu vou ter o corpo esponjoso, tudo bem? E aqui, ó, os corpos cavernosos, aonde vão ser responsáveis por quê? Por fazer o processo de preenchimento. O corpo esponjoso, ele vai preencher o corpo, e o processo e os corpos cavernosos, eles vão dar o quê? Vão atribuir rigidez e vão atribuir o processo de ereção. Tudo bem? Dúvidas? Me encaminhem e me perguntem qualquer coisa. Então, uma última vista lateral e uma vista anterior. E agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema genital feminino. Vamos só dar um break e daí a gente já volta. Vamos lá, gente. Sistema genital feminino. Como é que isso vai acontecer? A partir de agora, o sistema genital feminino é composto por ovários, tubas uterinas, útero, vagina e parte externa. Tudo bem? Aonde ele vai estar se localizado? Eu vou estar falando principalmente da parte externa, começando por ela, aliás, aonde, quer dizer, me desculpa, vamos lá, a parte externa, aonde o que? Eu vou ter o monte pubis, que é onde fica principalmente os pelos pubianos, tudo bem? Logo abaixo do monte pubis, eu tenho a comissura anterior dos lábios, ou seja, é onde é a região que começa a ter a divisão entre os lábios maiores. Logo em seguida eu venho o prepúcio do clítoris, sim, clítoris tem prepúcio. Abaixo do prepúcio do clítoris, nós temos a região da glande do clítoris, ou seja, é essa bolinha que vai ficar aqui nessa região, que é onde é responsável pela sensação de prazer feminino. Logo em seguida, eu tenho abaixo da formação da glande do clítoris, eu vou ter aqui, ó, o fêmur do clítoris, que vai ser a região que vai dividir o que? Os lábios inferiores ou os lábios menores, e em si, abaixo vem o ósteo da uretra. Tudo que se denominar como ósteo, lembre-se que vai ser entrada, ou meato, vai ser entrada de alguma coisa. Então aqui eu tenho entrada do canal uretral. Abaixo do ósteo da uretra, nós vemos e adentramos ao ósteo da vagina, que é onde começa-se o canal vaginal. Tudo bem? Ao lado do canal vaginal, abaixo desse tecido, que é um tecido membranar, um tecido mucoso, um tecido... vamos lá. Temos o orifício, quer dizer, temos o ósteo da uretra, que vai ser o orifício ou vai ser a entrada do canal uretral. Logo abaixo do ósteo da uretra, nós vemos com o ósteo vaginal, tudo bem? Esse ósteo vaginal aqui vai ser a entrada do canal vaginal. Ao lado, nas laterais, nós vamos ter as glândulas vestibulares. E as glândulas vestibulares, em si, vão estar nessa região onde está marcado como vestíbulo. A gente vai ver que elas têm uma importância no quesito lubrificação externa do aparelho genital feminino. Então, depois a gente entra para essa fossa vestibular, que é o final em si do aparelho, da cavidade mais externa do aparelho
do canal vaginal, tudo bem? E em si já iniciamos a comissura posterior dos lábios e entramos ao ânus, que é aqui embaixo, o ráfio do períneo, e o ânus. O importante que eu quero que vocês lembrem são as estruturas externas mais importantes, que é o prepúcio do clítoris, glande do clítoris, ósteo da uretra, ósteo vaginal. Temos os vestíbulos, lábios menores e lábios maiores, tudo bem? E depois a gente vai falar principalmente sobre a função protetora disso tudo. Então, antes desses órgãos externos que nós temos, que a gente vai denominar como região chamada de vulva, a gente vai falar também dos órgãos internos. E o que compõe de parte interna o órgão genital, o órgão genital ou o aparelho genital feminino. Então vamos lá. Ele é composto de forma interna pelo útero, tudo bem? Que vai ser essa região aqui. Nós temos os ovários, tudo bem? As tubas, conhecidas anteriormente ou antigamente como trompas de falópio. Aqui nós temos o final do meu útero, que a gente pode chamar de cérvice uterina, colo do útero, que é essa região final. Cérvice uterina é daqui até o final do colo. E nós temos o canal vaginal. Então é muito importante que vocês lembrem e façam essa divisão. Por quê? Aonde é o canal vaginal? O canal vaginal vai até o começo do colo do útero. Tudo bem? O colo do útero, daqui para frente, ou daqui para a parte mais interna, é só útero. O canal vaginal é só a região de penetração, aonde vai se adentrar o pênis masculino. Caso eu esteja falando do aparelho genital masculino como exemplo de entrada. Aqui é a região vaginal, é só o canal vaginal. Útero não é vagina. Vagina em si é só o canal vaginal. É importante isso porque muita gente confunde, tudo bem? Então, eu quero que vocês lembrem as seguintes coisas. Vamos lá, vamos falar um pouco mais da parte interna, que é muito importante. Vamos falar sobre a rota do óvulo. O ovário é onde vai residir parte ou totalidade dos gametas femininos, que são os óvulos, tudo bem? Os óvulos, eles nascem junto com a mulher e eles vão passar por um período de maturação. Esse período de maturação, eles vão ser ativados principalmente quando a pessoa entra na fase da puberdade. Por isso que a gente comemora essa fase próximo aos 15 anos. Antigamente era a festa da menarca, que se chamava, se eu não me engano. Por quê? Porque a primeira menarca ocorria próximo aos 15 anos, e daí se comemorava que a menina estava entrando na fase reprodutiva. E por isso que os 15 anos é algo tão importante de se comemorar, porque inicia-se um ciclo reprodutivo. A partir daí, eu começo a ter influência hormonal principalmente no ovário. Por quê? O FSH vai fazer com que o meu ovário comece a produzir testosterona e progesterona, e a influência desses hormônios, testosterona não, estrogênio e progesterona, me desculpa, mas a influência do estrogênio e da progesterona, influenciadas principalmente pelo FSH, vai fazer com que aconteça um amadurecimento tanto sexual do corpo feminino, quanto sexual dos órgãos como um todo. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu tenho excreção dos hormônios estrogênio e progesterona, eu tenho então maturação e diferenciação de células, principalmente dentro do meu útero. Eu vou ter maturação e diferenciação principalmente dentro da minha vagina. Vou ter alteração de pH na vagina. Eu vou ter ganho de peso pela mulher. Eu vou ter preparação para uma fase ou uma possível fase de lactação da mulher. Vou ter reservas de tecidos, principalmente reserva de tecido energético, que nós conhecemos como tecido adiposo. Tudo isso vai ser influenciado diretamente pela ação hormonal. Então, uma vez que a pessoa entra em si na puberdade, os hormônios FSH e LH, uma vez por mês, vão fazer o que? Alternâncias entre si, e vão fazer o ciclo que nós conhecemos como ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele é dado como início no final da menstruação. Então a gente começa a contar o dia 1 com o último dia da minha menstruação. E a partir daí eu começo a contar os próximos dias. Entre o dia 1 e o dia 6
eu tenho um período em si que é um período de preparação do meu útero. Então seria o período que meu óvulo aqui dentro ele se destaca-se do tecido e começa-se a amadurecer, até a hora que ele chega num período chamado de período lúteo, ou seja, período luteinizante, aonde eu vou ter a influência do LH para que ocorra o que? A separação do corpo lúteo, ou seja, o meu óvulo se rompe e é liberado aqui para as fímbrias. Fímbrias são basicamente, como que eu posso dizer, mini tentáculos ou mini cerdas que vão estar do lado de fora do meu útero, capazes de o quê? Capturar esse óvulo que está amadurecido e pronto para entrar em processo de fecundação. Então, uma vez que o corpo lúteo libera aqui para mim meu óvulo, o meu óvulo vai cair pelas fímbrias que vão ajudar ele a se movimentar para o interior da minha tuba uterina. Dentro da minha tuba uterina, através de um mecanismo chamado de rolamento, ou seja, literalmente o meu óvulo vai rolar através da minha tuba uterina até a minha cavidade do fundo do útero. O fundo do útero ele vai se ligar a uma parede do útero. O útero em si ele tem uma formação um pouco diferente do que as minhas tubas, apesar de estarem ligados de forma única. O útero ele é formado por 3 epitélios diferentes e é importante que vocês lembrem desses epitélios. Eu tenho um epitélio mais externo, que a gente vai chamar de perimétrio, que é um epitélio de recobrimento, tudo bem? Então, perimétrio ou perímetro, tudo bem? Vai estar na forma mais fora, mais externa do meu útero, e ele vai ajudar na sustentação, na parte das pregas internas dentro do corpo, na região principalmente de sustentação ou na região de junturas com outros, como que eu posso dizer, outras estruturas na cavidade abdominal. Logo em seguida eu venho com uma camada muito importante que nós chamamos de miométrio. Então, perimétrio é o que recobre a parte externa do meu útero. Logo em seguida nós temos o miométrio. E quem é o miométrio? Qual é a responsabilidade do miométrio? O miométrio é uma camada espessa e basicamente é a camada mais espessa do meu útero, em grande parte do tempo dele. Por quê? Porque a camada de mio significa músculo, é minha camada muscular, responsável por contrair o meu útero. O movimento de contração é um movimento muito importante, porque ele é um movimento representativo tanto durante a gestação para a expulsão do meu feto, quanto durante o período ovulatório, que não ocorre a fecundação, para a expulsão do excesso de tecido que vai estar existindo ali, tudo bem? Se eu não tiver a contração, eu não expulso o tecido. E essa contração é responsável por a famosa cólica menstrual, ou cólica feminina. Por quê? A cólica nada mais, nada menos é que uma contração tão forte que vai entrar num platô de contração como se fosse uma cãibra. E essa cãibra, essa contração forte, garante o quê? O descolamento do meu próximo tecido, que nós vamos chamar, ou, né, a próxima camada, que nós chamamos de endométrio. O endométrio é a camada mais externa que fica interno ao útero. Vamos lá, explicando de novamente. Perimétrio recobre, miométrio é o que contrai, e o endométrio é a minha camada que vai ser funcional dentro do meu útero. Ou seja, é a camada secretora, é a camada que vai aumentar de tamanho e diminuir durante o período menstrual, durante o ciclo menstrual. É a camada que vai dar origem à placenta, é a camada que vai ajudar no processo de nidação do meu óvulo, é a camada responsável por nutrir esse óvulo durante o meu desenvolvimento, é o meu endométrio. Porém, ele é uma camada descartável. No final do meu ciclo, ele é descartado e começa-se a reconstruir ele novamente, tudo bem? Então, o endométrio, para ele ser descartado como um todo, é necessário que eu tenha uma força contrátil, principalmente nas paredes uterinas, muito fortes, muito grandes. Tudo bem? Logo em seguida, saindo da minha cavidade uterina, saindo do meu fundo do útero, o óvulo, se ele não foi fecundado, se ele não participou de um processo de nidação, que é o quê? Que é a fusão entre o meu óvulo fecundado com a parede do meu endométrio, o que vai acontecer? Ele vai ser expulso através de um mecanismo de contração muscular, dentro do meu início do ciclo
meu início de um novo ciclo menstrual, onde ele vai estar expulsando eliminando toda essa camada de endométrio através aqui da cervice e do canal vaginal, em si fazendo a ressubstituição desse local. Importante notar aqui, por que eu tenho a divisão entre colo e vagina? A vagina é em si o primeiro local que vai acontecer a entrada e a parte mais externa ao meio ambiente. Como é um canal vaginal, é um local propício para a entrada de bactérias, para a entrada de ectoparasitas, até de parasitas grandes. Isso eu digo de forma evolutiva, então é por isso que é muito importante ele ser protegido, porque o colo do útero é uma estrutura bem pequena, ou seja, se vocês olharem, ele parece até uma rosquinha bem pequenininha. Depois eu posso até postar uma foto para vocês verem, que você não consegue adentrar dentro dele. Você adentra-se apenas dentro da vagina, e a vagina sim, ela tem um caminho mais ou menos, se eu não me engano, de 6 a 12 centímetros de extensão, o canal vaginal. Então, ela é curta em si, no seu tamanho, porém, ela vai fazer com que aqui dentro exista uma microflora capaz ou responsável por manter ou fazer a manutenção, principalmente dos micro-organismos que estão aqui dentro, através de competição e através do ambiente inapropriado ou inóspito para outros tipos de bactérias, para não ocorrer, por exemplo, doenças como candidíase ou até mesmo infecções bacterianas. E ela vai evitar com que qualquer ectoparasita, parasita, bactéria ou fungo de forma externa adentre-se ao colo do útero, porque aqui é uma região de promoção vital, ou seja, eu tenho uma região aqui principal ou funcional para existir vida. Então aqui tem que ser uma região extremamente estéril, extremamente controlada. Apesar da existência de microfloras, de bactérias aqui dentro, é uma região que eu não tenho contaminantes. Tudo bem? E uma vez que eu tenho um processo inflamatório aqui, eu gero inúmeros problemas. Por exemplo, como o câncer de colo de útero. Ou seja, o câncer de colo de útero é causado por uma infecção bacteriana ou por uma infecção viral, que pode acontecer aqui no colo do útero. Significa que minha vagina não foi capaz de inibir o aparecimento desse vírus, ou inibir, ou coagir, ou coibir a progressão de uma bactéria, e ele conseguiu se instalar no meu útero, um local propício, cheio de nutrientes, cheio de células mortas que vêm decorrentes aos fluxos menstruais, que vai estar ali, rico de nutrientes para ele se desenvolver. E daí você tem um problema mais grave. Tudo bem? Pensando nisso, vamos falar um pouco sobre os ovários. Como é que vai acontecer, o que acontece, como é que é o ciclo ovariano, tudo bem? Vamos lá, gente, vamos continuar. Então, o que a gente tem que falar agora é sobre o desenvolvimento do óvulo e do ovário. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, vamos lá. Nós temos uma região, dentro do ovário, nós temos uma região medular. Essa região medular, ela é capaz, ou ela existe porque vão ter as minhas células imaturas lá dentro, tudo bem? As minhas células que ainda não se tornaram óvulos por si só. São o quê? São os pré-óvulos ou os ovócitos que vão existir durante o processo de formação da mulher, e eles começam a se tornar maduros. Então, a partir desse processo, dessa região medular, que eles começam a se tornar maduros, eles são liberados dessa região medular. Tudo bem? Liberou-se esse ovócito da região medular. O que vai acontecer? Esse ovócito, uma vez liberado da região medular, ele vai para a minha região cortical, que é essa região azul. Então, região medular, onde estão as minhas células imaturas, e agora eu vou para a minha região cortical, que é essa minha célula, a minha região em azul. Tudo bem? Na minha região em azul, ele vai começar a ser amadurecido, primeiro, pela presença e pelo estímulo do hormônio FSH. Então eu vou ter a evolução desse meu óvulo para um óvulo de um folículo primordial, que a gente chama, quer dizer, para um pré-óvulo ou um folículo em crescimento, até ele virar o meu famoso corpo lúteo, tudo bem? Uma vez que esse corpo lúteo, então vamos lá, vamos voltar só para vocês se localizarem aqui. Região medular, eu tenho liberação dele da região medular, e ele tem a formação, ou forma-se, o meu folículo primordial, que seria o meu pré-óvulo, tudo bem?
Esse meu pré-óvulo, então, ele vai por contato com o meu epitélio germinativo, quer dizer, contato com a minha túnica albungínea e meu epitélio germinativo, ele vai começar a receber estímulos para ele se tornar o quê? O meu corpo lúteo. E o que é o corpo lúteo em si? É a forma ou a fase de amadurecimento do meu óvulo máxima. O que ele vai ser representado? Ele vai ser representado por inúmeras estruturas celulares que vão estar agregadas a ele, fornecendo ele nutrição, desculpa, não é coronavírus. Além de estar fornecendo nutrição, vai estar fornecendo para ele desenvolvimento, ou vai estar fornecendo para ele estímulos para que ele se torne um folículo pré-ovulatório. Esse folículo pré-ovulatório, ele é responsável por quê? Por romper a minha túnica albugínea, que é meu epitélio germinativo e minha túnica albugínea, e ser liberado como óvulo para as minhas fímbrias da minha túbula ser capturado. O que eu quero fazer... Desculpa, vamos lá. O que eu quero que vocês lembrem, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Durante o processo de desenvolvimento, vou ter 3 estágios. Eu vou ter o estágio do folículo primordial, que nada mais é que é o meu óvulo, ou o meu pré-óvulo, ou o meu folículo, que está perto ou nidado na minha túnica albugínea, que vai sofrer em si um processo germinativo, um processo de excitação, para que ele comece a se dividir e se torne o meu folículo pré-ovulatório. Durante esse processo, antes dele se tornar o folículo pré-ovulatório, ele vem aqui e se torna o meu corpo lúteo, tudo bem? Esse folículo em crescimento, ele vai estar liberando o meu corpo albicans, que vai ser responsável também pelo estímulo da secreção do meu LH e por ele começar a aumentar a produção de progesterona, a produção e a presença desse corpo albicans. E o que vai acontecer? O corpo lúteo é responsável inteiramente pela produção de progesterona. Uma vez que eu tenho a presença do meu corpo lúteo formado, eu começo a produzir progesterona por conta do estímulo dele. Daí eu venho pra cá, e isso tudo eu estou falando da minha fase lútea. Ele vai romper esse processo, ele vai romper essas duas membranas, como folículo pré-ovulatório, uma vez que ele já está totalmente desenvolvido. E ele vai de encontro com a minha tuba uterina, para iniciar todo o processo de rolamento, para começar a minha gravidez. Tudo bem? Então, após serem lançados para o meio externo, os folículos, que agora já não são mais folículos, eles já viraram óvulos, eles vão ser capturados pela minha tuba uterina. A tuba ela tem basicamente 10 centímetros, ou o tamanho mais ou menos dela aproximado de 10 centímetros, e elas conduzem o óvulo da extremidade mais externa, tudo bem? Que vai ser a fronteira entre o meu ovário e as minhas fímbrias, ou seja, o final da minha tuba, ao interior do meu útero, tudo bem? Dentro disso, ele vai passar por 3 porções, porque a gente divide a minha tuba em 3 porções. O infundíbulo, que é a porção mais externa, que é a porção que se liga às fímbrias. Nós temos a ampola, que é onde acontece a volta da minha tuba, e é onde acontece, vamos dizer, 40 ou 50% dos casos de gravidez ectópica, que é o desenvolvimento do óvulo antes de chegar ao fundo do útero, que ele fica prensado ou ele fica preso por aqui na minha ampola, geralmente, porque ela tem mais espaço para ser desenvolvido. E temos o final dessa ligação, que é o istmo, que é o finalzinho e é a parte que vai se juntar ao meu fundo do útero. Tudo bem? O que mais que eu posso falar sobre a tuba uterina? A tuba uterina ela pode ser chamada também de tuba ou trompas de Falópio, como se vocês forem encontrar em alguns outros descrições de outros livros escritos. Mas isso são ligações, são formas mais antigas e mais antiquadas de estar se situando, tudo bem? A gente pode também falar agora um pouco mais sobre o útero. A gente já tinha falado anteriormente sobre a composição dos tecidos dele. Aqui a gente está falando, o útero situado entre a bexiga e o reto, faz parte do caminho condutor do espermatozoide até o encontro com os óvulos nas tubas uterinas. Importante lembrar e ressaltar,
O espermatozoide, primeiro, durante o ato sexual, vai acontecer a liberação do espermatozoide tanto no canal vaginal quanto na entrada do colo do útero, tudo bem? Até mais, até mesmo por conta da região que está sendo, que ocorre a ejaculação, o espermatozoide ele vai estar sendo liberado naquela região. A presença de espermatozoide tanto no colo do útero quanto no fundo do canal vaginal vai fazer com que o espermatozoide entre no colo do útero, atravesse toda a cervice uterina até ele chegar no fundo do útero. Para ele dar certo, para ele conseguir efetuar a fecundação, ele precisa, primeiro, acertar qual é das tubas, porque a cada mês é liberado um óvulo alternado de cada tuba, tudo bem? E cada tuba, quando ela alterna esse óvulo em si de ser liberado, a outra tuba não vai ter. Então o que vai acontecendo? O meu espermatozoide ele pode tomar um caminho e não encontrar óvulo nenhum e morrer o quê? Preso ou próximo das fímbrias ou vagando pela minha ampola. No caso de uma possível fecundação, ocorre sempre próximo da minha ampola ou próximo do meu istmo, e daí acontece o rolamento para o fundo do útero, tá bom? O meu útero é o local de implantação do meu zigoto. Zigoto a gente vai denominar quando eu tenho a junção entre o óvulo e o espermatozoide, tudo bem? Quando eu tenho a formação do zigoto, ele vai passar um processo chamado de nidação, onde ele vai aderir principalmente na parede do meu útero. Então a parede do meu útero, como eu mostrei para vocês, aqui vai ser dividida entre perimétrio, miométrio e endométrio, tudo bem? O meu útero eu posso dividir também em 3 porções, onde eu tenho o fundo do útero, que vai fazer fronteira com o istmo das ampolas. Eu tenho a cavidade uterina, onde é a parte, vamos dizer assim, mais vazia do meu útero. Eu tenho aqui, ó, o ósseo anatômico interno, que nada mais é, nada menos é que uma parte que eu já posso considerar como divisão entre o fundo do útero e a cervice uterina. Aqui é chamado de cervice uterina, ou seja, é a divisão ou é a parte do ósseo uterino e o encontro das paredes uterinas. E aqui é o canal uterino ou o colo uterino, tudo bem? Que é a parte mais externa do meu útero. Logo em seguida do útero nós vemos pela parte chamada de vagina. A vagina ou canal vaginal, ela é um canal tubular de mais ou menos, que eu falei para vocês, ele pode medir entre 6 a 12 centímetros, depende de como que a gente está falando. Lógico que a gente não está levando em consideração o prolapso vaginal, que é o que acontece geralmente após o parto de algumas determinadas pessoas. O que é o prolapso vaginal? É o encurtamento do tamanho da vagina decorrente à descida do útero. Literalmente, o útero desce, espremendo e comprimindo o tamanho do canal vaginal, fazendo então um prolapso. Ele fica mais externo, tudo bem? Não que você possa vê-lo, mas ele vai se tornar mais externo, suscetíveis a mais infecções e mais alterações devido à sua exposição por conta da proximidade com o ósseo da vagina. Então, a tuba ou o canal vaginal é em formato tubular, ele é recoberto interiormente por um tecido mucoso com pH ácido, justamente por conta das células que vão estar ali, que tem uma reserva muito grande de glicogênio, e o glicogênio em si vai ser consumido pelas bactérias presentes naquele determinado local, no canal vaginal, fazendo então o aumento do pH através da fermentação láctica. Ele funciona como receptáculo para o pênis durante o ato sexual e além do caminho para o parto, depois pro parto ou para o ciclo menstrual. Ou seja, quando eu estou falando do ato sexual que vai ser promovido ali pelo homem com a mulher, ele vai servir como receptáculo ou caminho condutor do pênis até próximo ao canal uterino, ou seja, o cólon do útero, para que ocorra a fecundação, para que ocorra a ejaculação próximo ao canal e facilite em si a entrada dos espermatozoides dentro da cavidade uterina. Mas também ele serve como uma via de retorno. Uma vez que exista uma fecundação em andamento e eu inicio o parto, ali vai ser o caminho de corrida da criança. Então ele é um tubo
teoricamente elástico, porque ele pode se aumentar, ele pode se alargar e pode se voltar depois ao mesmo tempo a um determinado local. No início da vida, a mulher ela tem uma mucosa que recobre o começo da vagina, o que limita a passagem da vagina, chamada ímen, e essa mucosa ela pode ser rompida ou até mesmo ser reabsorvida durante a vida da mulher. Muitas das vezes o ímen, que nós chamamos essa mucosa, ele é tido como sinal de castidade, só que isso já foi para água abaixo faz muitos anos, porque entende-se hoje que o ímen, através dos tempos, você vê que mulheres hoje, pela vida mais ativa delas e até mesmo pelo ritmo de vida, esforço físico e tudo mais, acabam rompendo o ímen naturalmente, elas mesmas, sem necessidade de um processo sexual, para que você ocorra o rompimento do ímen através do ato sexual por si só. Então era muito comum antigamente, por exemplo, eu falo antigamente, isso não é tanto antigamente, mas se vê relatos, principalmente históricos, tanto na parte da Idade Média, na Alta Idade Média, já no período do feudalismo, de que em casamentos que não houvessem sangue após o primeiro noite de núpcias, a mulher era apedrejada, ou até mesmo ela era escorraçada, falando que ela já tinha se deitado com outros homens porque não houve o rompimento do ímen. E por que o rompimento do ímen é tão importante? Porque uma vez que rompe-se algum tecido, principalmente mucoso, você libera sangue, certo? Você está sofrendo um rompimento, um rasgo, um furo daquele determinado local. Nem sempre isso ocorre, porém, quando ocorre, libera-se um pouco de sangue, acontece um processo de sangramento. Pode-se também acontecer o alargamento do ímen, é muito comum já existir um processo, um ósteo ou um furo nesse ímen, e ele ser um ímen um pouco mais resistente e acontecer um alargamento dele, não necessariamente um desgaste, nem necessariamente um rompimento dele por si só. Tudo bem? Então é importante que vocês saibam disso. Agora a gente vai falar um pouco... aqui a gente já falou sobre praticamente todo o processo externo. Vamos falar um pouco sobre o ato sexual e sobre os hormônios que vão estar envolvidos nisso. A gente está falando sobre principalmente a ocitocina. A ocitocina que a gente viu lá no sistema endócrino é liberada pela minha neurohipófise, certo? Essa neurohipófise ela vai estar muito ligada ao estímulo, e por isso que eu tenho regiões como o clítoris e a glande como regiões extremamente inervadas. Nos próximos sistemas, principalmente no sistema nervoso, a gente vai entender como funciona essa mensagem elétrica, que é a mensagem sináptica, que vai conduzir o impulso elétrico até o cérebro e retornar com a resposta dele. E vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Mas basicamente o que eu estou dizendo é, durante o ato sexual, o que vai acontecer? Vai existir um estímulo, principalmente das regiões mais inervadas, que no caso do órgão feminino é o clítoris e do caso do órgão masculino é a glande, tudo bem? Existindo o estímulo sexual proveniente provindo ou proveniente do tocar, do olhar, do desejo, da sensação naqueles determinados locais, por exemplo, o clítoris e a glande, eu vou iniciar um processo de excitação, aonde que no órgão genital feminino vai acontecer um desvio de fluxo sanguíneo, principalmente para os corpos cavernosos, que vão se encher de sangue e vão tornar aquele local túrgido. Ele vai ficar grande, ele vai ficar rígido e ele vai ficar úmido. Ou seja, ele vai começar a secretar o líquido bulbo-uretral lá, da vesícula bulbo-uretral, para primeiro começar a fazer o processo de... como eu posso dizer? Ai, me fugiu a palavra novamente. O processo de... Não é permeabilização, é processo de... Ponto. Esqueci. Não é impermeabilização. Lubrificação. Então, o que vai acontecer é que vai acontecer um processo de lubrificação causado principalmente pela glândula bulbo-uretral nessa determinada estrutura, então vai tornar ele um pouco mais
maleável, mesmo estando em estado rígido. Já na mulher, vai acontecer o quê? Vai acontecer um aumento do fluxo sanguíneo, principalmente na região vestibular, onde vai comprimir as glândulas vestibulares, que ficam ali no ósseo da vagina, e vai o quê? Acontecer uma secreção de alguns líquidos, de lubrificantes, que também vão facilitar a penetração dentro da vagina. Em si, no canal vaginal, aumenta-se a secreção, principalmente do muco vaginal, para que ocorra em si uma proteção contra agentes externos, mesmo sendo o pênis masculino algo que é natural anatomicamente, é um possível método de contaminação daquele determinado local, e a partir daí você tem a relação de coito. Ao finalizar o coito, eu tenho um processo de ejaculação masculina, onde vai ocorrer o quê? O transporte do esperma, né, que vai ser constituído pela frutose, junto com o líquido seminal, que é o líquido básico, junto com uma rede de fibrina, que vai ajudar a colar em determinadas estruturas, e aquele esperma então vai fornecer o quê? Vai fornecer espermatozoide na cavidade do colo do útero e na cavidade vaginal, para que ocorra a possível fecundação. Já a mulher, ela tem o seu ápice, ou o ápice que a gente chama de orgasmo, uma vez que ela tem não a cavidade vaginal excitada, mas sim o tecido externo, que é o tecido do clítoris, tudo bem? E daí o ápice, tanto do homem quanto da mulher, no ato sexual, vai ser dado pelos hormônios ocitocinas liberados pela neurohipófise. Então, o ápice do prazer ou o estado de orgasmo é gerado através da neurohipófise, tudo bem? Isso é importante que a gente lembre, que ela é um estímulo sempre neural. Se vocês olharem essa imagem, eu quero que vocês reflitam um pouco e entendam que a gente vai falar um pouco também agora sobre embriologia, tudo bem? E o que eu quero dizer sobre isso? Se vocês virem essa foto, vocês conseguem fazer uma analogia muito ao aparelho reprodutor masculino, uma vez que você tem corpos cavernosos, você tem uma glândula ali que vai ser o bulbo vestibular, e você também tem o clítoris. Você consegue fazer a analogia aos corpos cavernosos presentes no pênis, ao clítoris com a glande, e esse bulbo vestibular sendo a minha cavidade ou meu tecido esponjoso. Tudo bem? Isso é interessante por quê? Porque quando nós estamos entendendo ou estudando o desenvolvimento humano, você vê que em determinados pontos do desenvolvimento, todo homem já foi uma mulher. E depois, por conta da maturação dos hormônios e por conta da influência genética, você faz a especialização do órgão genital feminino para se transformar no órgão genital masculino. Tudo bem? E por isso também que ocorre na natureza muitas alterações, como o hermafroditismo, que é a pessoa que nasce com os dois órgãos, uma vez que eu tenho uma disfunção tanto anatômica quanto genética, que não me deixa amadurecer a certo ponto o órgão masculino, e também atribui o aparecimento do órgão genital feminino. Tudo bem? Vamos finalizar falando um pouco mais sobre ciclo menstrual e depois sobre gravidez e desenvolvimento do feto. É uma coisa bem rápida, a gente não pretende entrar em embriologia, eu só quero que vocês entendam como que vai acontecer e o que vocês podem encontrar no desenvolvimento do feto. O que é o ciclo menstrual? Eu já cheguei a falar para vocês. O ciclo menstrual ele vai se dar pelo desenvolvimento do ciclo ovariano, certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho a liberação do meu óvulo, lá da minha parte medular. Eu vou ter o estímulo do crescimento do meu folículo. Vou ter o período de ovulação, a liberação do meu óvulo. Vou ter o corpo amarelo, o corpo lúteo, que é a cicatrização desse local onde foi rompido onde meu óvulo rompeu, aliás, e liberou aonde foi rompido no meu ovário e liberou meu óvulo. Eu tenho então a regressão desse corpo e início de um novo ciclo. O que é isso, Bruno? Eu não entendi. Volta lá naquela imagem que eu mostrei para vocês de como acontece o amadurecimento. Aqui, olha, que vocês estão olhando,
Todo esse ciclo vai acontecer. Logo eu tenho o rompimento da minha túnica albungínea e do meu epitélio germinativo, gerando em si um corpúsculo amarelo, que é esse corpúsculo que a gente vê aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ou aqui. Esse corpúsculo é o corpo lúteo, que nós chamamos. É uma cicatriz onde vai acontecer o quê? Vai estar liberando principalmente a produção de progesterona. Tudo bem? Como é que eu faço essa vista? O que é importante para mim disso? Vamos lá. Se eu estiver olhando em termos de liberação hormonal da hipófise, eu vou ter alterações. Durante o período menstrual, ou seja, durante o período que eu estou regredindo meu epitélio endometrial e construindo um epitélio novo, eu tenho uma atuação principalmente do FSH, fazendo o quê? Que todo esse processo aqui de amadurecimento do folículo aconteça devido à ação do meu estrogênio. Então, quem que vai fazer o período de o que a gente chama de fase folicular ou o período de amadurecimento do meu óvulo? É basicamente o estrogênio. Por isso que ele é importante. Quem vai fazer essa liberação de estrogênio acontecer? O FSH, em grande quantidade. Lembrando que o FSH vai fazer secretar também LH. Vai secretar progesterona, mas em grande quantidade ele vai secretar o que? O estrogênio. Então, durante a fase proliferativa ou a fase folicular, eu tenho então liberação do meu óvulo da minha parte medular. Eu vou ter crescimento do meu óvulo em folículo, então aqui era um mini folículo, um folheto primordial, vai se crescer até o final como folículo. Logo depois eu tenho a inversão, diminui-se a quantidade do meu FSH e eu tenho um pico de LH, porque eu tenho agora liberação do meu corpo lúteo. O que é a liberação do meu corpo lúteo? Eu vou ter o rompimento do meu ovário, liberação do meu óvulo, formação do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? Esse corpúsculo amarelo que vai ser como se fosse o local ou a cicatrização do local onde rompeu e saiu o meu óvulo, tudo bem? Essa cicatrização é responsável por quê? Pelo estímulo de produção de progesterona. Olha o que acontece no gráfico. A partir do momento da minha ovulação, a partir do momento que eu rompi aquilo lá e liberei o óvulo para as minhas trompas, eu tenho um aumento de progesterona absurdo. Significa que a partir do momento que eu tenho estímulo de LH, eu venho logo em seguida com progesterona. E todo o processo que a gente chama de processo ou fase secretória, fase lútea, é o processo onde eu vou estar esperando para ser o quê? Engravidado, é o meu período fértil, é onde possivelmente pode ocorrer o quê? O encontro do meu espermatozoide com o meu óvulo e vai acontecer o que? A nidação, o processo de fusão entre o meu óvulo e meu gameto masculino, meu gameto feminino, meu óvulo, meu espermatozoide, formando o meu zigoto, e o meu zigoto vai o que? Nidar, vai fundir-se ao meu epitélio endometrial. Caso não ocorra isso, vai acontecer o meu período de menstruação. Uma vez que o corpo lúteo ele regride, eu tenho totalmente cicatrizado aquele determinado local que foi rompido e eu já não tenho mais estímulo para a produção de progesterona. Minha progesterona cai, aumenta-se novamente a produção de estrogênio e inicia-se um novo ciclo. Tudo bem? Pensando assim, gente, eu quero só finalizar a aula com vocês falando um pouco sobre desenvolvimento. Então aqui eu vou estar com fases dos meus desenvolvimentos, dos meus fetos, e eu venho com uma reclamação às mulheres e aos pediatras, que eu odeio mulher quando tá grávida, porque você nunca sabe quanto ela tá, porque elas param de falar pra você em que dia que elas estão ou quantos meses elas estão, é sempre contagem por semanas. Tudo bem? São 24 semanas, tem 36 semanas, tem 25 semanas. E daí você tem que tirar uma calculadora do bolso pra ficar fazendo cálculo, pra entender quanto tempo que tem a criança. Tudo bem? Mas brincadeiras à parte, vamos lá, o que vai acontecer? No primeiro dia de nidação, vamos dizer que o meu óvulo, ele acabou de se fundir lá, ó, meu zigoto, no primeiro dia, ele acabou de se fundir ao meu epitélio. Ele não é escalável aqui, igual ele estava dizendo. Ou seja, eu não tenho um tamanho que eu possa atribuir a ele. A partir do momento que ele se nida lá, ele já entrou num processo de proliferação. Ou seja, ele vai começar numa divisão celular
que é uma divisão exponencial. Ele vai virar 2, depois vai virar 4, depois vai virar 8, depois vai virar 12, depois vai virar 16, e assim vai aumentando a quantidade de células naquele determinado corpo. Então, até o final do dia 19, eu ainda não tenho a formação completa, ou a formação do meu, que eu posso dizer, do meu ser humanozinho, ou do meu ser. Por quê? Porque eu não tenho uma diferenciação entre uma massa celular e uma estrutura anatômica. A partir dos 30 dias, já é possível eu começar a ter uma noção sobre a diferenciação anatômica. E note que eu quero que vocês notem, e eu quero que vocês notem coisas que para mim são importantes, que são vestíbulos ou vestígios evolutivos. Notem o aparecimento da cauda. Tudo bem? O aparecimento da cauda e a regressão da cauda conforme o avanço. Notem o aparecimento de nadadeiras e a diferenciação entre nadadeiras e dedos no final do desenvolvimento. Notem a formação craniana amorfa, que pode se tornar qualquer tipo de animal até o 44º dia. E a partir do 50º dia eu já tenho em si uma formação cranial que já vai me dizer que ele pode se tornar principalmente um mamífero, algum símio, até ele chegar próximo ao que nós conhecemos como humano. Tudo bem? E é importante que vocês vejam isso, por quê? Porque durante o desenvolvimento, todo ser vivo ele é bem parecido. Qual é a diferença entre você, um cachorro e uma ave em período embrionário? Quase nenhuma. Vocês vão aparecer, ó, notocorda, uma possível divisão aqui, né, tubular, medular. Eu tenho o meu fígado como um dos principais órgãos vitais aparecendo e o coração para ajudar um processo já de circulação que está acontecendo aqui. Eu tenho algo parecido com o meu olho, aqui é uma formação, né? Ele ainda não é o olho complexo como a gente conhece. E já a formação do complexo nervoso que vai gerar o meu cérebro, tudo bem? Aqui ele já está falando como cérebro, mas teoricamente não é um cérebro ainda. Ele está se dividindo, ele está se formando aos poucos em cérebro, fazendo sulcos e tudo mais. Cavidade braquial, ou seja, onde vai começar o período que vai dar origem principalmente à boca, fossa, nariz e tudo mais. Primeiro mês. No segundo mês eu já tenho então alterações bem significativas. Olha aqui, ó, cabeça, olho, o meu fígado aqui, fígado é muito importante. A placenta e o cordão umbilical, aqui que vocês vão estar vendo, que vão estar fazendo a ligação. Lembre-se que a placenta sempre vai ser alimentada e vai ser defendida também pelo tecido endometrial, tá bom? Que é ali que vai dar sustentação para esse crescimento dessa criança. Aqui é o saco amniótico. Por que saco amniótico? Lembrando que a galinha tem isso, que é geralmente o que a gente come, tudo bem? O líquido amniótico é o líquido que vai sustentar e que vai nutrir, principalmente nas primeiras semanas do feto, antes que toda a angiogênese seja feita. Angiogênese é a formação de vasos, tudo bem? A partir do momento que eu tenho a angiogênese feita e a ligação diretamente aos vasos da mãe, daí a nutrição vem diretamente da mãe. Antes disso, quem faz a nutrição é o líquido amniótico. Então aqui, ó, o saco vitelínico, o York Sac aqui, que vai ser o saco vitelínico, não quer dizer, é o saco de excreção, né? Eu tenho os olhos, orelha está sendo formada, toda a calota craniana e formação já de ossos por todo o corpo, diferenciação, já não é mais uma nadadeira, agora eu já tenho polegar, já tenho dedos, eu já tenho aqui, ó, o espleno, as costelinhas aparecendo. Então aqui é já o final da gestação, o final do desenvolvimento, olhos já bem feitos, orelhas já bem distinguidas, aqui você já consegue até identificar o sexo da criança, a partir daqui já tem o 4º mês. Desenvolvimento do final do feto, então aqui eu tenho a criança por completo feita, cordão umbilical, eu tenho aqui, por exemplo, identificação, onde eu consigo identificar que é um clítoris, lábios maiores e lábios menores, tudo bem? Tudo isso dentro da placenta. E daí eu já tenho a formação e através do ultrassom eu consigo ver esse cidadãozinho aqui. Desenvolvimento do 6º mês, já tenho presença de pelos. 7º mês, 8º mês. E em si, a gente acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Se tiver dúvidas,
me contatem, falem comigo. Amanhã de manhã vocês não vão, quer dizer, hoje, no período que vocês estão assistindo essa aula, vocês não vão precisar fazer exercício, eu vou precisar que vocês assistam essa aula e me entreguem esse trabalho como já combinado anteriormente. Eu espero que vocês entendam. Se tiverem dúvidas, estou totalmente à disposição. Na sexta-feira eu vou ter um horário de atendimento para vocês no horário de aula, que é basicamente entre as 10... Não, das 8 às 10, né? Então, se precisarem tirar dúvidas, principalmente a matéria, eu vou estar muito disposto a ajudar vocês. Caso contrário, eu estou esperando vocês na semana que vem. Tudo bem? Então, um forte abraço e até mais.